Nessa manhã, queremos saudar os irmãos que encontram seus lares com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos louvar e bendizer ao Senhor, render graças ao teu santo nome. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48 e 49, nos diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Nós sabemos que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita em espaço físico, mas Ele habita em cada um de nós. Que possamos louvar e bendizer ao Senhor. Senhor, Tu não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito e fim, acima das religiões. Vamos louvar e bendizer o Teu santo nome. Acima das religiões, não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a Ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do Teu amor incomparável, Senhor. Ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos Teus pés. Incomparável, Senhor, Tu és. Minha alma está apegada a Ti, Senhor, incomparável és. Habitas em tendas, em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a Ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do Teu amor incomparável, Senhor, Tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos Teus pés. Incomparável, Senhor, Tu és. Minha alma está apegada a Ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a Ti, Senhor, incomparável Nós damos graças ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é bom. Incomparável, Senhor, Tu és. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado nesses dias difíceis, e que o Senhor possa continuar abençoando a Tua amada igreja, espalhada por este mundo. Essa oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus.
Nós sabemos que Deus, Ele está no templo, não no templo físico, mas no templo espiritual, que somos cada um de nós. Pai onipotente, que possamos louvar e bendizer o Teu santo nome. Louvemos ao Senhor. Está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, a Deus Santo adoramos. Por favor, Olá, queridos, bom dia. Domingo, dia do Senhor. Que privilégio estarmos reunidos mais uma vez para assim estudarmos a palavra do nosso bom mestre. Quero saudá-los com a graça do nosso bom Jesus Cristo. Que você e sua família sejam ricamente abençoados por Deus. Vamos orar para nós iniciarmos o nosso estudo. Ó Deus bendito, obrigado por essa manhã de domingo. Obrigado porque o Senhor nos dá o rico privilégio de estudarmos a Tua palavra. Ó Deus, somos gratos ao Senhor porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã para conosco. Isso é uma grande dádiva que nós temos vinda da parte do Senhor. Ajuda-nos agora a estudar a Tua palavra para sermos edificados. Ajuda, ó Pai, também através do Teu Santo Espírito, os irmãos que estão acompanhando o estudo da EBD por este meio de comunicação, que sejam ricamente abençoados pelo Senhor também. Essa oração que nós te fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos estudar acerca do seguinte tema: as boas obras. As boas obras. Nós sabemos que as boas obras devem acompanhar a vida diária do cristão, daqueles que são chamados pela graça do nosso bom mestre.
Sendo assim, Agostinho de Hipona diz: a graça não nos foi dada porque fizemos boas obras, mas a fim de que sejamos capazes de fazê-las. Citação de Agostinho de Hipona. Vamos ler Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 17. É o nosso texto base do estudo da nossa EBD. Abra sua Bíblia nesse texto, Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 17. Diz assim o texto: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Palavras do apóstolo Tiago aos irmãos que estavam dispersos, estavam na diáspora. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Hernandes Dias Lopes, comentando Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, ele traz a seguinte citação: a graça é a causa da salvação, a fé é o instrumento da salvação, e as boas obras são a evidência da salvação. Somos salvos pela graça, mediante a fé para as boas obras. Nós sabemos muito bem que as Escrituras, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, em especial Efésios capítulo 2, nos ensina que nós somos salvos pela graça, porque a graça é presente de Deus, é dom de Deus, bem como a fé, que também é dom de Deus, a fé salvadora. Por outro lado, nós somos salvos para desenvolver as boas obras. As boas obras são a evidência que somos salvos. Nós somos salvos pela graça mediante a fé salvadora, com a finalidade de desenvolver as boas obras. Desenvolver as boas obras, praticar o exercício das boas obras, com a finalidade de ajudar ao nosso próximo. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 16, na seção 1ª, que trata das boas obras, diz assim: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então, as boas obras se referem àquelas que são ordenadas por Cristo nas Sagradas Escrituras.
a confissão comenta que não são aquelas obras que são praticadas, que são aconselhadas, única e exclusivamente movidos de um zelo cego, ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção, só para satisfação própria, que infelizmente é usada no meio não cristão, no meio das pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça, que às vezes visa somente preencher o seu ego, a fim de dizer que é alguma coisa aos olhos dos homens. Não, as boas obras para nós cristãos, para nós eleitos, para nós alcançados pela graça, somente aquelas que são descritas, aquelas que são ordenadas nas Sagradas Escrituras, principalmente para visar a glória de Deus. Efésios capítulo 2, verso 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós somos criados em Jesus Cristo, nós recebemos uma vida em Jesus Cristo, com a finalidade de praticar as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Em síntese, nós podemos resumir que a igreja não tem o poder de ordenar, de requisitar ou solicitar boas obras que agradem a Deus. Por exemplo, a venda do perdão de pecados, como era de costume na época de Lutero, século XVI, a venda de perdão de pecados, mérito humano. Todo serviço prestado na igreja somente será válido para os eleitos que Deus conhece eternamente e, por sua vez, reconhecem a soberania divina e a incapacidade humana, tomando a realização de seus préstimos como operados pelo Espírito Santo sem mérito algum. Portanto, esta humildade somente pode ser exercida pelos filhos de Deus, pois, conforme afirma o apóstolo João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós amamos os nossos semelhantes, aqueles que estão próximos a nós, é porque nós temos o amor de Deus Pai em nós, e consequentemente nós amamos os nossos irmãos em Cristo e a todo e qualquer semelhante, porque Deus nos amou primeiro na pessoa do seu Filho bendito. Queridos, diante de um mundo tão apático e individualista como é o nosso hoje, nós sabemos disso, ninguém nega isso, você também não negará com certeza isso, que o nosso mundo é apático e individualista, cada um pensando por si e para si, olhando exclusivamente para o seu umbigo. Deste modo, o presente assunto ou o tema que a gente se propôs a estudar nessa manhã em IBD acerca das boas obras se torna por demais oportuno, constituindo-se num grande desafio para o povo de Deus. Tiago, na sua carta, no capítulo 4, verso 17, diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, isso está pecando.
Em outras palavras, se eu sei, se você sabe, se nós sabemos que nós devemos fazer o bem, se o fazer o bem estar ao nosso alcance e nós não fazemos, por certo nós estamos em pecado. Então agora eu vou trazer alguns textos, alguns pontos para que nós possamos analisar juntos, ver o que a Bíblia diz a respeito do tema das boas obras. Primeiro, as boas obras são ordenadas nas Sagradas Escrituras. Não tem a dicotomia que eu sou salvo pela graça, eu devo ficar quieto e assim só querer o bem da minha família, ou somente daqueles que estão à minha volta. Não. As boas obras são ordenadas para os salvos, porque é evidência que eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus. E acima disso é porque é ordenado nas Sagradas Escrituras. Atos capítulo 20, verso 35, o apóstolo Paulo pontua: é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Mais bem-aventurado, muito mais felizes somos se darmos do que nós recebermos. É muito gratificante nós, como igreja, ajudarmos aqueles que estão necessitados e aqueles que estão à nossa volta. Paulo também, orientando a Timóteo, no capítulo 6, verso 18, diz: pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Exercitem o altruísmo, não sejam egoístas. Portanto, as boas obras são ordenadas, como nós pontuamos, e temos inúmeros textos. Eu apenas trouxe 2. Contudo, temos inúmeros textos que atestam que as obras são ordenadas nas Sagradas Escrituras, meu irmão. Temos também que as boas obras devem ser fruto da verdadeira fé. Isso mesmo, as boas obras devem ser fruto da verdadeira fé. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé que é presente de Deus. Contudo, ó igreja de Corinto, estejam certos que o maior destes é o amor. O amor ao próximo, ao semelhante, criado à imagem e semelhança de Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós já citamos esse verso anteriormente. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, é Tiago dizendo, no capítulo 2, verso 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, todos nós sabemos que quando a pessoa morre, o espírito de imediato sai do seu corpo. Então, ali o corpo, o cadáver, fica inoperante, sem ação. Então ele diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, as boas obras devem ser fruto da verdadeira fé, evidência da verdadeira fé, evidência da fé salvadora. Agora, a gente vai ver que as obras são insuficientes para garantir a misericórdia divina. Eu quero deixar bem claro, as obras
são insuficientes para garantir a misericórdia divina. Ninguém é salvo pelas obras, nós sabemos disso. Gálatas capítulo 2, verso 16, Paulo orienta os seus irmãos na Galácia dizendo: o homem não é justificado por obras da lei. Ou seja, o homem não é tido como justo ou declarado justo diante de Deus por obras da lei, por aquilo que ele pratica de bom, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Isso sim, ele é justificado pela fé salvadora. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Em outras palavras, ninguém será justificado por praticar obras, sejam elas quais forem. Nós somos justificados, nós somos declarados justos diante de Deus pelos méritos de Cristo, unicamente é obra de Cristo. Então, as boas obras que nós devemos praticar é porque são evidências de sermos salvos em Cristo Jesus. As obras devem ser praticadas visando a glória de Deus. Isso é de suma importância. Quando nós desempenharmos alguma ação social, seja de forma particular ou seja de forma comunitária como igreja, todas as nossas obras devem visar e serem praticadas visando a glória de Deus. Mateus capítulo 5:16, Jesus no Sermão da Montanha diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ou exaltem a vosso Pai que está nos céus. Então toda boa obra que nós praticarmos deve visar a exaltação de Deus Pai. Tu, porém, aos dares esmola, ignore a tua mão esquerda. Os fariseus, os religiosos da época gostavam por demais se mostrarem. Vocês sabem disso. Então, no mesmo Sermão da Montanha, Jesus orienta: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então, se sua mão esquerda faz uma boa ação, ignore a outra mão, para que a tua esmola ou a tua boa obra fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Outra coisa importante: as boas obras, as boas ações, a ação social deve visar a glória de Deus, e também nós devemos ter em mente que devemos esperar unicamente e de forma exclusiva a recompensa de Deus Pai, que vê todas as nossas ações em secreto e, por certo, nos recompensará. Também as boas obras devem ser recompensadas pelo Senhor. As boas obras devem e vão ser recompensadas pelo Senhor da igreja, por Jesus Cristo, aquele que nos redimiu, aquele que nos comprou com alto preço, a saber, o seu sangue. Mateus capítulo 16, verso 26 diz: o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Isso aqui se referindo ao retorno glorioso de Jesus Cristo. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, quando o Filho do Homem vir com grande poder, com grande glória, junto com os seus anjos, ele nos recompensará e irá retribuir a cada um conforme as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Hebreus capítulo 6, verso 10:
Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. O nosso Deus a tudo vê, Ele é onisciente, atributo incomunicável. O nosso Deus não é como os seres humanos, como a mim, como a você, que se esquece das coisas. Ele é imutável, Ele não muda. Então, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda serves aos santos. Deus não é injusto, Ele não se esquece do vosso trabalho, porque Ele está vendo. O autor aos Hebreus relata isso: pois servistes e ainda serves aos santos. Então, queridos, chegando ao término do nosso estudo bem sucinto acerca das boas obras, quero deixar de considerações finais o seguinte: o que a Escritura requer do crente não é o aperfeiçoamento de sua justiça ou piedade através das obras. Não é isso. Não é isso que as Escrituras requer do crente, o aperfeiçoamento de sua justiça ou piedade através das obras. Sabe por quê? Porque o fundamento das obras é a natureza eterna e imutável de Deus, e somente acontecem pela imposição da vontade soberana de Deus. Então, eu só consigo realizar boas obras evidenciando que eu sou salvo em Cristo Jesus, porque isso vem pela imposição da vontade soberana de Deus. Portanto, o desenvolvimento e aperfeiçoamento pessoal não é requerido pela Escritura, apenas a obediência. Então, o que requer de nós, a fim de que nós pratiquemos das boas obras, é obedecer às Escrituras. Queridos, caro ouvinte, e a todos vocês que nos acompanham por esse meio de comunicação, no cristianismo, nada provém do trabalho do homem, nada provém do trabalho do homem, desde a salvação até a prática das boas obras, porque a prática das boas obras é evidência da fé salvadora na vida do ser humano. Mas tudo provém de uma fonte externa e inesgotável, a saber, Deus. Então, queridos, que nós, através desse estudo, através das boas obras, venhamos a realizar para que o nome de Deus Pai seja exaltado através das nossas ações, através da nossa vida, e assim os homens vejam o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Vamos orar? Deus bendito, obrigado pela Tua graça, obrigado porque somos salvos mediante a graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, a fim de que ninguém venha a se exaltar, diz Paulo. Nós somos salvos para realizar as boas obras. Ajuda-nos, ó Deus, como comunidade cristã, a olhar para o nosso próximo, a fim de que eles sejam abençoados através da nossa vida, e assim os homens vejam as nossas boas obras não para nos engrandecer, pelo contrário, a fim de que o Seu nome seja exaltado através das nossas ações e através da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus querido. Essa oração que nós te fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, tenham um bom dia na presença do nosso bom Mestre. Que o Senhor continue a proteger
a você e a sua família, a todos que estão à sua volta. Que vocês sejam extremamente abençoados. E por fim, se prepare para cultuar ao Senhor no culto à noite, às 19 horas. Portanto, comunique, passe o link a outras pessoas, porque estamos impedidos de cultuarmos presencialmente, mas a tecnologia está aí, ao seu alcance, para que a mensagem do Senhor também chegue a outras pessoas. Deus os abençoe.